Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e está no ar o 27 Segundos. E vamos direto às imagens do que foi notícia e o que mexeu com a Paraíba nas últimas horas. E hoje aqui nos estúdios o nosso entrevistado é o secretário de Estado de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo. Seja bem-vindo, secretário. Agradeço. É um convite, estou à disposição para conversar a respeito dos assuntos que interessam, evidentemente, a Paraíba. Secretário, nas últimas semanas criou-se uma polêmica muito grande em relação a esse pedido que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa para conceder um aval para que a Cagepa contraia um empréstimo de até 150 milhões. Até que ponto a negativa desse pedido, desse aval, prejudica nas obras de recursos hídricos, na gestão de recursos hídricos do Estado? Bom, a Cagepa ela é um órgão responsável por toda a estrutura, operação, manutenção, conservação do sistema de abastecimento d'água e esgotamento sanitário da Paraíba. Atende a mais de 2,5 milhões de pessoas no estado. Então, essa demora na aprovação, ela afeta diretamente a saúde financeira da própria empresa. Os motivos pelos quais o governo apresentou esse pleito junto à Assembleia para que a Assembleia autorizasse, desse o aval para o governo do estado apenas ser o avalista desse empréstimo que a Cagepa fará junto à Caixa Econômica, é exatamente no objetivo, tentando fazer com que a empresa tenha um saneamento financeiro e possa prestar uma melhor qualidade de serviço. Na medida em que esse processo todo, que se transformou muito mais numa disputa política do que efetivamente numa análise sobre a real necessidade ou não do empréstimo com relação à Cagepa, isso prejudica a população na medida em que o déficit mensal continua existindo na Cagepa. Isso é público e notório. Isso não é uma coisa que vem de agora, isso vem de muito tempo e que precisa ser sanado. Na hora que o Estado tem um governo que resolve enfrentar de uma vez por todas e encontrar uma solução para o problema, nós nos deparamos com uma disputa que, talvez por estarmos no ano eleitoral, no ano de eleições municipais, essa disputa aflorou de uma forma muito forte e que os ânimos estão muito animados, eu diria, muito exaltados, e que não se quer descer para o nível da discussão da razão. A emoção está tomando conta das discussões e, evidentemente, que isso só traz prejuízo para a população. Uhum. Secretário, mas na Assembleia começou a se discutir uma questão em relação a salários de servidores da Cagepa, que identificaram, inclusive, que tem 3 ou 4 servidores que ganham bem acima do teto constitucional. Essa discussão tem alguma coisa a ver com o empréstimo? Isso pode impedir, pode criar outra discussão e tirar o foco principal dessa questão, que é esse aval? Eu acho que essa é a grande discussão. As discussões paralelas ao empréstimo têm tomado realmente o centro dessa discussão. A questão salarial da Cagepa, todo mundo sabe que na Cagepa existe, em função de conquistas que alguns trabalhadores, algumas categorias, da forte atuação que o sindicato teve durante anos na Cagepa, existem alguns funcionários que têm salários realmente altos. Isso é um fato. Existe débito na Cagepa? Existe débito na Cagepa. A Cagepa, há 10 anos atrás, tinha um passivo de 130 milhões a receber. Isso não é um passivo de agora. Entretanto, se trata como se os mesmos devedores tivessem ainda numa única relação. Isso é uma dívida que a cada dia ela se alterna porque novas pessoas entram, outras saem, outras negociam. Então, esse processo de cobrança é um processo que a Cagepa efetivamente está, inclusive, implementando, e agora a própria Assembleia sugeriu que se entrasse no Serasa, que se fizesse cobrança jurídica
de alguns débitos desses e que já está sendo processado. O presidente da Cagepa, Deusdedito Queiroga, já prestou essas informações e já tocou esse assunto. Então, a questão salarial ela é um assunto que precisa ser tratado. Evidentemente que isso não é o que impede o aval que a Assembleia precisa dar ao Estado para que a Cagepa contraia o empréstimo. O empréstimo servirá para sanear a Cagepa. A Cagepa tem um déficit mensal em torno de 6 milhões, 7 milhões, e que aí muitas vezes se discute, mas um ano atrás, quando se apresentou aqui, o déficit era 6 milhões, hoje é 7 milhões. É claro, esse déficit ele não é permanente. A cada mês ele altera. E altera em função de quê? De compromissos não pagos pela própria companhia. Imagina que você tem uma conta de energia que não foi paga, e se você gerar um parcelamento dessa conta no próximo mês, esse valor vai efetivamente entrar no novo déficit que você tem. Então as discussões ficam no sentido de como se tivesse a Cagepa ou sonegando ou prestando informações alteradas. O quadro financeiro da Cagepa em um determinado mês, os números são completamente diferentes do mês seguinte. E assim sucessivamente. Cada dia que a Assembleia pede novas informações, as informações são prontamente prestadas, a Cagepa não tem o que esconder, até porque o problema que existe na Cagepa, o rombo que a Cagepa foi encontrado em 2011, com déficit, com débito de mais de 350 milhões, não foi provocado por esse governo. Isso vem de governos anteriores, ao longo do tempo, de medidas e ações que foram tomadas, decisões administrativas que foram tomadas ao longo desse tempo e que levou a companhia a esse ponto. Então, hoje, querer colocar como se de repente todo o problema da Cagepa tivesse surgido de 2011 para cá, é uma inverdade, não é a forma correta de se tratar. A forma que nós temos que entender é que a disputa política não pode ser levada a esse ponto de querer se simplesmente, numa discussão sobre o empréstimo que a Cagepa precisa, discutir se vai ser uma vitória ou uma derrota do governador. Se não sai o empréstimo, quem perde não é o governador. Quem perde é a população desse estado, que vai deixar de ter uma companhia prestando o melhor serviço. Então, essa discussão é que, infelizmente, tem pautado a discussão na Assembleia e que eu espero, mais uma vez, eu sempre aposto no bom senso e eu acho que as pessoas voltarão, evidentemente, à realidade e entender que é preciso que esse empréstimo saia para aí, sim, daqui a algum tempo, cobrar da Cagepa o justo uso desse recurso e o que efetivamente foi feito com cada centavo desse empréstimo que será autorizado, que eu ainda, volto a dizer, tenho muita esperança que isso aconteça rapidamente. Agora, secretário, no meio desse tiroteio todo, desse cabo de guerra que está se formando entre Legislativo e Executivo e tem como tema central esse aval, a agência reguladora anunciou um reajuste de 7,22% na tarifa de água. E a oposição se apega também a esse reajuste para questionar esse pedido da Cagepa, alegando que a Cagepa não tem situação financeira delicada como se argumenta. Era necessário esse reajuste? Era inadiável esse reajuste? Todos os insumos que compõem, evidentemente, uma companhia como essa, eles são atualizados, são corrigidos. Existe um aumento na despesa real. Todos os serviços que são prestados à população sofrem ajustes anuais. A própria Cagepa se encontra hoje em situação difícil porque durante anos, numa medida absolutamente incorreta do ponto de vista econômico para a saúde da empresa, se deixou de fazer as correções normais que precisam ser feitos para cobrir as despesas. Nós temos que entender que a Companhia de Águas, ela atende a todo o estado da Paraíba. Existem sistemas que são, dentro do estado, completamente deficitários. Existem cidades do interior cuja despesa que se tem de insumos para tratamento da água, com pessoal, o custo, a receita que se tem nesses municípios não cobre nem a metade. Então, há um benefício cruzado entre todas as cidades. Então, esse reajuste na conta, no valor a ser pago, é um reajuste da correção normal que há ano a ano e que tem que ser mantido por todas as companhias. É o que acontece com a energia, é o que acontece com o telefone, é o que acontece com o transporte público, é o que acontece com todos que têm que fazer a sua reposição para que o serviço continue sendo mantido. E quando você não faz a reposição, o que é que acontece? A qualidade de serviço cai e a companhia, a empresa, deixa de atender.
Nós estamos discutindo que é necessário que tenha reajuste? Claro que é. Os índices é que precisam ser feitos e feitos de acordo com a legislação. A agência reguladora existe para estudar e saber se os percentuais estão de acordo com a legislação. Hoje, a Cagepa é uma empresa viável? Ela é uma empresa viável desde que se faça o saneamento financeiro dessa empresa. Você não pode imaginar que uma empresa tenha um déficit de 5, 6, 7, o valor que seja na discussão, mensal. E aí você vai estar, o governo do estado vai estar bancando esse valor mensalmente, podendo usar esses recursos para cobrir despesas da Cagepa, podemos estar usando em outros segmentos em benefício da própria sociedade, na área de saúde, na área de educação, na área de pavimentação, o que quer que seja. Então, é importante se entender, a Cagepa precisa ter o seu saneamento financeiro feito por conta exatamente, volto a dizer, de decisões que foram tomadas anteriormente. A Cagepa, durante o longo do tempo, tomou empréstimos de curto prazo, relativamente curto prazo, com taxas de juros, com condições que não são ideais, mas eram as únicas disponíveis pela própria situação econômica da empresa. E esses empréstimos que vencem de curto prazo, faz com que a Cagepa tenha uma despesa mensal muito alta no pagamento desses empréstimos. Então, qual é o objetivo, qual foi a proposta da presidência da Cagepa? Um empréstimo com um perfil, alongar o perfil da dívida, ter um perfil em que essa dívida tem um início de carência, um prazo de carência para começar a ser pago e a prestação seja uma prestação mais suave. Com isso, você pegando dinheiro, liquidando esses empréstimos de curto prazo, que tem, é bom que se diga, condições muitas vezes absurdas até dentro do próprio empréstimo. Porque hoje se discutiu aqui a questão de que havia um empréstimo que esse governo teria contraído, que para liquidar se pagaria 5%. Isso são cláusulas quase que padrões. Mas se esquecem que há 2 anos atrás a Cagepa fez empréstimos que tem lá que para liquidar tem que pagar 30%. As pessoas esquecem com muita facilidade as coisas, infelizmente, nesse afã de demonstrar determinadas coisas. Então, é importante que não é esse o foco. O foco é, a Cagepa precisa de recurso para fazer o saneamento financeiro, pagar esses empréstimos e passar a investir, tendo um período de 2 anos de carência, voltar a ser a empresa que já foi há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, a empresa referência para o Brasil inteiro, já foi a 4ª empresa desse país em termos de referência. Então, é isso que nós queremos. É isso que o governador Ricardo Coutinho tem dito. Nós temos que manter a Cagepa como empresa pública. E quer manter a empresa pública. Agora, não será inviabilizando o empréstimo de 150 milhões, do qual o Estado não desembolsará um único centavo. A única discussão na Assembleia é que o Estado passará a ser avalista desse processo e, de repente, se torna uma celeuma tão grande como essa, onde se percebe nitidamente que a discussão é muito mais política do que efetivamente administrativa. Pois bem, secretário, nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos em seguida, entrevistando o secretário de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo. Fique ligado na RCTV, do seu jeito, para você.